Olá, meninos! Boa tarde! Aqui é Cláudia. Então, como todas as semanas, eu coloco a leitura do bloco de atividade de Ciências e Artes para vocês. E agora nós vamos iniciar nossa leitura da atividade de Ciências do bloco 9. Aqui em cima, não esqueçam de preencher todo o cabeçalho, coloca o nome da escola, Escola Aldete Salma Medauá. Professora Cláudia, já tem, Turma que você estuda, aluno ou aluna, coloque seu nome completo, ok? E aí, nosso recadinho, Logo aqui, nesse quadro aqui, tá bom? Estudamos na atividade passada sobre as transformações químicas e física das substâncias, Hoje estudaremos sobre misturas homogêneas e heterogêneas. No dia a dia, nos deparamos o tempo todo com misturas sem ao menos saber de sua origem, classificação ou composição. Aqui nós iremos juntos entender a diferença entre substâncias puras e misturas e aprender a classificar uma mistura homogênea ou heterogênea, É um assunto muito importante de ciências, onde a gente aprendemos a composição das substâncias, entender se é homogênea, se é heterogênea. É um assunto muito importante de ciências. Ou seja, nós fazemos ciência no dia a dia e às vezes nós não nos damos conta disso, Vamos continuar essa leitura. Misturas homogêneas e heterogêneas. Vamos lá. Como se faz o sal? O sal de cozinha é um produto utilizado em grande parte das refeições e alimentos que consumimos diariamente. Mas você sabe de onde ele vem e como é produzido? Aqui, gente, tem um mapinha do lado aqui, tá vendo aqui o mapinha que a Pro coloca? Tá em vermelho, onde tem a maior produção de sal em nosso país, Aí é o mapa do Brasil, Aí é no Rio Grande do Norte, essa partezinha aqui que está sinalizada, esse estado que está sinalizado aqui de vermelho, tá vendo? Então vamos lá. 95%, estamos aqui nesse parágrafo, 95% do sal brasileiro é produzido no estado do Rio Grande do Norte. Esse estado apresenta boas condições para a produção de sal, tais como 9 meses de sol e temperaturas elevadas, entre 28 graus centígrados a 34 graus. Ventos constantes que ajudam a evaporar a água. Lembra do nosso assunto sobre evaporação, ciclo hidrológico? Tudo a ver aí, tá vendo? 91 mil litros de água do mar são necessários para produzir 1 tonelada de sal. Tá vendo aqui? No Rio Grande do Norte. Vamos seguir com nossa leitura. Isso é uma contextualização importante para a gente entender as misturas homogêneas, heterogêneas, a composição de determinadas substâncias, que a gente usa no nosso dia a dia, para o trabalho ou em casa, Vamos lá. Substâncias puras e misturas. Nossa leitura agora é nesse parágrafo aqui. Como vimos, os materiais podem sofrer transformações e possuem diversas propriedades. Essas características estão diretamente relacionadas com a constituição dos materiais, ou seja, com o que forma esses materiais. Assim, estudaremos um pouco mais a fundo os materiais, observando alguns detalhes sobre sua constituição. E veremos como esse conhecimento adquirido pode ser aplicado em nosso cotidiano. Para iniciar, vamos retomar o assunto das páginas da abertura desse capítulo. O sal retirado no mar, em sua forma pura, é composto quase exclusivamente da substância cloreto de sódio. Todos os materiais são compostos de substâncias, alguns materiais por uma única substância e outros por uma mistura delas. A maioria dos materiais, estamos nesse parágrafo aqui, a maioria dos materiais, esse parágrafo aqui, tá pronta a broquinha, tá bom? A maioria dos materiais que se encontram ao nosso redor é uma mistura de substâncias, até o sal de cozinha. Isso mesmo.
O que acontece é que ao final do processo de sua produção, uma substância chamada iodo é misturada a ele. O iodo é importante para a saúde humana. Sua falta pode acarretar diversos problemas às pessoas, como dificuldade de crescimento e de aprendizado. Dessa maneira, o sal de cozinha que utilizamos para preparar alimentos é uma mistura. Os materiais podem ser classificados de acordo com a sua constituição, como substâncias puras ou mistura. E aqui, observe esse quadro, classificação da matéria. Então, tem aí, matéria. A matéria se divide em duas, substância e misturas. Está vendo aí? Matéria, substâncias e misturas. As substâncias, elas se dividem em simples e compostas. Elas podem ser simples ou compostas. As misturas, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas, né? Vamos ver mais um pouquinho adiante. Vamos seguir. Deixa eu fechar aqui a tela um pouquinho. Assim, as substâncias puras são formadas somente por um tipo de substância. A água também pode ser considerada uma substância pura. Entretanto, na forma que a utilizamos em nosso cotidiano, como por exemplo para beber ou tomar banho, ela não se encontra pura. Por exemplo, na água precisa ter um tratamento, o cloro, por exemplo. Então, por isso que a água que utilizamos em nossa casa, ela passa para o setor de tratamento, que a Embasa faz esse processo para ser distribuída em nossas casas, né? Então, por isso que a água ela deixa de ser pura, que ela precisa do cloro, por exemplo, né? Para que ela fique tratada para consumo humano. Vamos continuar. Entretanto, a forma que a utilizamos em nosso cotidiano, como por exemplo para beber ou tomar banho, ela não se encontra pura. Esse assunto será visto adiante. Além de ser formada por uma única substância, outra característica de uma substância pura é apresentar propriedades específicas que se mantêm constante em determinadas condições. Por exemplo, o gás hélio, a água pura possui valores constantes de temperatura e difusão, temperatura de ebulição, densidade ao nível do mar. A água mesmo, quando ela entra em ebulição, né, a temperatura, por exemplo, a gente vai colocar a água para fazer o café, que a mamãe faz aí. Então, a água ela entra em ebulição quando ela chega a 100 graus centígrados. Quando ela começa a ferver, ali a gente já sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus centígrados. E assim, cada substância atinge, né, um ponto de ebulição, né, quando aquecido. E a água, ela atinge 100 graus centígrados. Continuando. Outros exemplos de substâncias puras são o gás oxigênio, o gás hidrogênio, o diamante e o ferro. São exemplos de substâncias puras. Aí vem as questõezinhas 1 e 2. Primeiro, o que são substâncias puras? 2. Dê exemplo de substâncias puras. E se você souber de mais substâncias puras e você quiser pesquisar para responder as questões, pode fazer isso, tá bom? Vamos lá, misturas aqui. Vamos agora para misturas. Misturas. Vamos seguir. Misturas. A maior parte dos materiais e objetos encontrados na natureza são misturas. Vamos seguir. Misturas heterogêneas, né? Lembra do quadro aqui onde fala tipo de misturas homogêneas e heterogêneas? Já falamos sobre substâncias simples e compostas. E agora misturas homogêneas e heterogêneas, tá? Vamos para a próxima página. Então, misturas heterogêneas são as misturas que são formadas pela mistura de dois ou mais componentes, que em geral são identificados visivelmente. A mistura d'água e óleo é um exemplo de mistura heterogênea, porque a gente consegue visualizar, né, nitidamente o óleo junto com a água. Olha o exemplo aqui no copo, tá vendo? Observe a imagem a seguir, que é a imagem do copo, né, apresentando uma fase,
né? Mais a segunda fase e terceira fase. Tá vendo aqui? Aqui é uma mistura de óleo, água e areia. São 3 fases, ou seja, trifásica. E aí vem a questão 3, né? É possível identificar o componente dessa mistura? Né? Explique. Então, você vai explicar aqui. Se aqui nessa linha não der para você responder, você pode responder numa folha à parte, ou se atrás da sua atividade tiver uma folha em branco, você pode colocar lá a resposta da página 3, tá bom, gente? Então, se der para você responder com sua letrinha aqui, você responda. Aí vamos seguir. Cada região diferente de uma mistura heterogênea é chamada de fase. A mistura heterogênea da água com óleo, por exemplo, é formada por 2 fases. Veja outro exemplo abaixo. Aqui, por exemplo, é trifásica, tá vendo? Uma fase, 2 fases, 3 fases. Então, ela é denominada como trifásica. Se for 2, bifásica, como a mistura da água e do óleo. Tá bom? Então, vamos seguir. A mistura da água, óleo e areia apresenta 3 fases, uma composta de água, outra de areia e outra de óleo. Então, aí foram exemplos das misturas heterogêneas. Heterogêneas que são o quê? Diferentes. A gente consegue visualizar cada fase da mistura. Vamos para as misturas homogêneas, né? Tem aqui, deixa eu fechar mais aqui o quadrinho. As misturas homogêneas apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, e seus componentes não podem ser identificados por meio visuais, nem com auxílio de um microscópio. Apesar de ter a aparência de uma única substância, o vidro é uma mistura homogênea, composto de diversas substâncias. Misturas homogêneas no estado líquido podem ser chamadas de solução. A solução, por exemplo, de água com sal é outro exemplo de mistura homogênea. Em geral, a água encontrada na natureza é uma mistura homogênea. Ela possui diversos sais e em sua composição, além de água pura. Veja o rótulo de uma garrafa de água mineral. Também uma mistura homogênea. Quando você observa o rótulo, lembra daquela atividade do rótulo no início do ano? Pois é, a importância de observar os rótulos para a gente ver a composição, né, que contém determinado produto. Né? Então, a sugestão é, se você puder ler o rótulo da água, você vai ver que a água não é pura. Então, para tornar a água uma substância pura, é preciso utilizar técnicas de laboratório que a separe de outros compostos. Né? A água pura é utilizada em indústrias farmacêuticas, para o preparo de medicamentos, entre outras aplicações. Vamos praticar esse conhecimento com atividades? Vamos para nossas atividades? Então, responda. Observe a representação do sistema 1, 2 e 3 e seus componentes. Prestem atenção. Sistema 1, tá vendo aqui? No desenho, sistema 2 e sistema 3. Prestem atenção. O número de fases em cada um é, respectivamente, óleo, água e gelo no 1. O 2 é água gaseificada e gelo. E o 3, água salgada, gelo, óleo, granito. Marque um X em uma opção abaixo. Ou vai ser a letra A, letra B ou letra C. Só apenas uma opção. Segundo, relacione corretamente a coluna 1 com a coluna 2 a seguir. Presta atenção, você vai observar, fazer a leitura da coluna 1 e relacionar com a coluna 2. Não é para marcar um xizinho como alguns alunos estão fazendo. Você vai colocar aqui na coluna 2, ó, se é letra A, se é letra B, se é letra C ou se é letra D. Para isso, você precisa analisar, tá bom? A opção correspondente. Não é para marcar um X, é para relacionar a coluna. A segunda questão é para colocar se é letra A, se é letra B, se é letra C ou letra D. Terceiro, assinale as alternativas. Ao terceiro. Podem ser várias alternativas que apresentam misturas homogêneas. Água mineral, ferro, ácido, refrigerante ou gasolina. Então, aqui é mais de uma alternativa. No terceiro, você pode marcar mais de uma alternativa. Quarto,
Depois que estudamos sobre misturas, pense e responda por que foi importante estudar sobre esse assunto, né? Então, por que é importante estudar sobre esse assunto? Quinto, você consegue reconhecer alguns objetos em sua casa que são misturas? Sim ou não? E aí, quais? Lembra, não é para responder sim, ponto, não, ponto. Tem um complemento de resposta, tá bom? Sempre há uma explicação para o sim e para o não, ok? Boa sorte, um abraço e tchau, tchau!